4,17, o texto diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou, como está aqui na NVI, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois no verso 23, ele diz, Mateus registra dizendo assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ou seja, nós vemos aqui por dois momentos que o tema central da mensagem de Jesus é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o assunto principal da mensagem de Jesus. O reino de Deus, ele, como nós estamos falando, né? Falamos nas 2 primeiras semanas, é um dos temas centrais da narrativa das Escrituras. Eu quero primeiro pontuar aqui que nós precisamos lançar um novo olhar sobre o texto da Bíblia. Que olhar é esse? Quando você lê a Bíblia, você sempre lê o texto da Bíblia, livro por livro, pensando na característica, na intenção de cada autor. Isso é importante eu ler a Bíblia, entender qual o propósito do livro do Gênesis, o que seu autor intencionava dizer, o que o autor do livro do Êxodo, o que o autor de 1 Coríntios. Só que nós precisamos ler a Bíblia com uma maior unidade. O Michael Gorin, no seu livro Igreja Missional, ele fala que há uma necessidade de nós entendermos uma Bíblia como uma única unidade. Se você for ver bem, a Escritura, mesmo variando os livros, mesmo tendo autores diferentes, literaturas diferentes, qual é a proposta da Escritura? A Escritura é para nós a grande narrativa. Ela conta uma grande história do início ao fim. E que história é essa? É a história de um Deus criador que cria os seres humanos, que cria os seres humanos em um mundo perfeito, que cria os seres humanos em um estado de perfeição, que cria os seres humanos para viverem uma vida livre, mas ao mesmo tempo uma vida que adora a Deus. Mas em um determinado momento os seres humanos rompem com essa aliança, rompem com essa comunhão divina, e ao romperem com isso, eles se perdem. O caos entra na história humana, e aí começa a grande tragédia dos seres humanos. E Deus, a partir de então, ele passa a trabalhar para a restauração dos seres humanos e para a restauração do mundo que também naufragou com os seres humanos. Ok? Então, daí em diante, o que você vai ver? Toda a narrativa bíblica gira em torno dessa proposta de redenção, dessa proposta de restauração, da restauração dos seres humanos, da restauração do cosmos, da restauração do mundo. E como Deus ele propõe essa restauração? Ele propõe essa restauração por meio do seu Filho, por meio da vida, por meio do ministério, por meio da morte e por meio da ressurreição do seu Filho. No seu Filho, em Jesus, nós temos o ápice da história da redenção. Nós temos o ápice da história da salvação. E a partir de Jesus, o que Deus estabelece? Estabelece uma nova comunidade. Vale lembrar que num primeiro momento Deus escolheu uma nação, um povo, para ser o seu representante. E esse povo, em determinado momento, eles começam a falhar nessa missão. Então Deus ele estabelece uma nova missão, que na verdade era a mesma missão desde o início, só que ela não estava muito clara na primeira aliança, no primeiro testamento. E agora essa aliança que Deus ele quer reinar soberanamente sobre a terra, e ele estabelece isso através do seu Filho, e a partir do seu Filho, a comunidade daqueles que seguem e servem a Jesus se tornam instrumentos e participantes dessa restauração que Deus está promovendo na história.
é isso. De Gênesis a Apocalipse, o texto, a Bíblia nada mais é do que isso. Uma grande história, uma grande narrativa de como Deus criou o mundo e os seres humanos, de como os seres humanos entraram, fizeram as suas próprias escolhas e resolveram viver uma vida independente de Deus, trazendo dor e sofrimento sobre as suas próprias vidas e sobre a existência humana e sobre o mundo. E aí, o segundo momento onde Deus ele trabalha para restaurar todas as coisas. É isso. Estou te dizendo que toda a Bíblia nada mais é do que isso, a grande narrativa. Quando nós passamos a ler a Bíblia com esse olhar, nós passamos a ter um olhar de unidade do texto. Nós lemos a partir da história de salvação de Deus. Nós lemos a Bíblia a partir daquilo que Deus está fazendo. Então, tudo que eu vejo na Escritura, quando eu olho para as Escrituras e me deparo com as dores, com as histórias, com os dramas humanos, eu sei que isso é consequência dessa quebra de aliança, da queda humana. Teólogos no passado usaram outras palavras para definir isso. Eles dividiram em 3 momentos: criação, queda e redenção, né? Mas você vai ver que em todo momento da Bíblia, não só em Gênesis, em todo momento, você vê Deus agindo para criar nova realidade. Em todo momento você vê os efeitos da queda nos seres humanos, o efeito dessa quebra de aliança. E em todo momento você vê Deus trabalhando para a restauração de todas as coisas. As Escrituras, de uma maneira muito simples e muito clara, nada mais é do que isso. Uma grande história de salvação. Deus está trabalhando para a restauração da humanidade. Ok? E quando é que essa restauração ela vai se dar? Ela vai se dar no momento final da história que nós não sabemos quando. Essa restauração ela se dará de forma definitiva em um momento ápice final da história, onde por várias vezes é registrado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os profetas chamam isso de Dia do Senhor, outros chamam isso do Reino de Deus, Jesus chama de Reino de Deus. Esse momento, ele é um momento que ele já foi inaugurado. O Reino de Deus, ele é inaugurado com a entrada de Jesus na história. E esse Reino de Deus, mesmo ele tendo sido inaugurado, ele ainda não foi concretizado. Nós dizemos que o reino é um já e o ainda não. Ele é o já porque ele já está presente, ele está presente em Jesus. E ele é um ainda não porque ele ainda não se concretizou na história. Bom, diante disso, nós ouvimos a palavra do Evangelho, nós ouvimos a verdade do Evangelho e nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos alcançados pelo Evangelho. O reino de Deus chegou até nós, o reino de Deus chegou em nossos corações, o reino de Deus chegou em nós através de Jesus. E isso produziu e está produzindo e produzirá profundas transformações, profundas mudanças, a começar da nossa própria vida, a começar dentro de nós, porque o reino de Deus, ele traz o governo de Deus. O reino de Deus tem um rei, e esse rei é o Senhor. E diante do reino de Deus, nós nos rendemos a ele. Então o reino de Deus traz o governo de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor da história. Deus é Senhor de todas as coisas. Só que Deus ser o Senhor da sua vida, Deus se tornar o Senhor da sua vida, é um ato de escolha sua. Deus é Senhor de todas as coisas para realizar os seus decretos e para realizar os seus julgamentos na história, e isso envolve a humanidade. Mas Deus ser o Senhor da nossa vida, a tal ponto que Ele possa ter o controle da nossa vida, que Ele possa direcionar os nossos passos, que Ele possa nos instruir e que nós possamos ter uma nova vida orientada pela sua verdade, pela sua palavra, aí é algo que só nós podemos decidir. Só nós tomamos a decisão ou não
de fazer do Senhor o Rei, o Senhor da nossa vida. Por isso Paulo diz, em Romanos capítulo 10, ele diz assim: e se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Mas prestem bem atenção, ele diz: se em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ok? E com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Por que Paulo ele usa esse item? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Se normalmente quando nós fazemos um apelo para as pessoas, nós perguntamos se as pessoas querem aceitar Jesus como Salvador. Por que Paulo ele não colocou o critério da salvação de alguém ao confessar Jesus como Salvador, mas sim ao confessar Jesus como Senhor? Porque exatamente todo mundo, quando está em perigo, precisa de um Salvador. Eu tenho amigos que se dizem ateus, para mim alguns são à toa mesmo, né? Já falo isso para eles direto. E eles se denominam ateus, mas quando o barco está afundando, quando vem alguma coisa grave na sua vida, eles clamam a Deus por socorro. Então todo mundo precisa de um Salvador. Todo mundo, quando está em perigo, quer uma ajuda. Todo mundo, quando está se afogando, quer uma mão que puxe, que tire ele do buraco. E você precisar do socorro divino não significa que você estabeleceu um vínculo e uma relação de aliança com Deus. Você precisar da ajuda de Deus não significa que você fez dele o Senhor da sua vida e da sua história. Por isso Paulo ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, não como Salvador. Foi por isso que os puritanos, eles no século 16, 17, eles não faziam apelos, né? Eles pregavam e as pessoas elas iam sendo discipuladas. Eles usavam o púlpito como um lugar de evangelização e discipulado ao mesmo tempo. Até que aquela pessoa, ela na vida dela tivesse mostras da experiência, né, de que ela teve um encontro com Cristo. O puritanismo seguiu muito por esse lado no século 17. Depois a gente vem com outro movimento que é o evangelicalismo, que já começa a fazer os apelos, né? Aí vem John Wesley, George Whitefield, Moody e por aí vai. É um outro momento na história do cristianismo. Com isso, eu quero dizer o quê? Que o reino de Deus, ele é um projeto de Deus a começar dentro dos nossos corações. Quando temos um encontro com Deus, esse encontro, ele primeiramente precisa transformar a nossa vida. Ele precisa mudar a realidade de como nós enxergamos a Deus, de como nós enxergamos a nós mesmos e de como nós passaremos a enxergar a realidade a partir de então. Por que eu estou falando isso? Porque na obra, no projeto, no plano de restauração que Deus está escrevendo na história, os discípulos de Jesus se tornam peças fundamentais. Deus está escrevendo uma história de salvação, mas Ele não é o autor único. Deus resolveu escrever a história de salvação e chamou colaboradores, coautores para escrever essa história. Sabe quando você tinha um grupo ali, quando você abre um grupo no Facebook, aí você escolhe algumas pessoas para ser administradora junto com você, ou ela apenas pode postar coisas, né? Poderia apenas postar coisas, ou ela poderia mexer em toda a estrutura. Nós não podemos mexer em toda a estrutura, porque Deus é o único soberano e Senhor. Mas nós podemos cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E o nosso chamado é exatamente esse. É um chamado para viver o reino de Deus dentro de nós e um chamado para externar, manifestar o reino de Deus através das nossas próprias vidas. Isso é ser discípulo de Jesus. Se não somos capazes de fazer isso, nosso discipulado está em xeque. Se não fazemos isso, nós não entendemos ainda o Evangelho de Jesus. Essa é uma condição fundamental da vida daquele que teve um encontro com Cristo. Eu vivo o reino de Deus dentro de mim. Esse reino de Deus trouxe o céu para dentro de mim. Porque, primeiramente, céu e inferno,
antes de ser um lugar para onde alguém vai, é um modo como se vive. É um modo como se vive. Tem gente que ainda não foi para o inferno, mas já está vivendo nele, há muito tempo. A vida é um inferno. E se não houver uma intervenção divina, o que vai acontecer no futuro é tornar eterno o tormento que ela já está vivendo no hoje. Assim como o céu não é um lugar para onde a gente vai tão somente. O céu precisa ser o modo como a gente vive. O encontro com Cristo, ele precisa trazer paz para o meu coração. Eu preciso ter um coração pacificado, porque a obra de Deus em mim, ela me colocou num estado de paz com Deus. Ela me colocou num estado onde eu não mais vivo uma vida de acordo com aquilo que os meus olhos enxergam, de acordo com a realidade econômica do país, de acordo com as coisas que estão acontecendo ao redor de mim. Não, eu passo a viver na esperança daquele que me chamou para viver a sua maravilhosa graça. Eu passo a viver na certeza de que eu sou amado, eu sou um filho amado de Deus, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas, apesar de eu continuar sendo pecador, apesar de fazer ainda muitas vezes escolhas erradas na vida, mas ainda o amor de Deus, ele declara acerca de nós que nós somos filhos amados, a quem o coração do Pai se alegra. E é esse amor que Paulo diz que nos constrange, porque eu ainda sendo falho, eu ainda sendo pecador, eu ainda muitas vezes fazendo escolhas erradas, eu ainda nutrindo muitas vezes pensamentos negativos, o amor de Deus não muda, ele continua o mesmo. Então esse amor me constrange, porque eu começo a olhar, e quanto mais eu vejo o amor de Deus, mais eu me sinto indigno, menos eu me sinto merecedor. E quanto mais eu me sinto merecedor, mais eu percebo o cuidado de Deus com a nossa vida. E aí esse constrangimento do amor de Deus começa a nos impulsionar a agirmos para que a vida dos outros também possa ser alcançada e transformada por esse amor. Então a mola que impulsiona todas as coisas é o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai visitar a minha vida. Eu preciso ser, o evangelho e o reino de Deus em mim me enche do amor do Pai, a ponto de eu me sentir amado pelo Pai e suprido desse amor do Pai. E nesse amor que eu recebo, eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de amar as outras pessoas. Eu sou capaz de amar o que me ofende. Eu sou capaz de perdoar o que me trai. Eu sou capaz de perdoar os meus perseguidores. Eu sou capaz de estender a mão para o que sofre. Eu começo a olhar a vida com olhos de sensibilidade. E quando eu começo a olhar para a vida com um olhar mais sensível, significa que eu estou começando a olhar para a vida com as lentes de Deus. Eu começo a ter preocupações por coisas que antes eu não me preocupava, porque antes nós vivíamos uma vida egoísta, centrada em nós mesmos, mas o nosso eu foi agora cravado na cruz. Como Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e se entregou por mim. Nós vivemos a vida de homens e mulheres crucificados. Eu costumo dizer para muitos dos meus alunos, o cristão é um homem morto. Nós estamos mortos, nós estamos na cruz. E todas as vezes que nós pensarmos em descer da cruz, precisamos lembrar quem nós somos agora em Cristo. Que nós estamos crucificados. E que a vida que nós vivemos agora é a vida nova que Deus produziu em nós. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque o reino de Deus, ele traz essa transformação em nós. Mas o reino de Deus nos chama a proclamar essa transformação para o mundo. A igreja de Jesus é uma igreja que está em missão. Eu não quero falar só sobre o reino de Deus nessa noite, eu quero falar sobre o que o reino de Deus produz em nós. O reino de Deus produz em nós uma comunidade missional, uma comunidade que está envolvida agora com a missão de Deus. Deus, ele tem uma missão no mundo. Eu acabei de contar na introdução, quando eu falei que a gente, ao olhar para a história da Bíblia, a Bíblia é a grande história de salvação. Então,
A missão de Deus é a restauração do mundo. E Deus nos chama agora para que no micro, dentro das nossas possibilidades, com as nossas forças, tanto individualmente como coletivamente, nós agora nos tornemos participantes da missão de Deus. E que missão é essa? A restauração do mundo. Agora você faz parte dessa transformação no mundo. O reino de Deus, ele não se limita às nossas experiências espirituais individuais, mas o reino de Deus, ele leva a nós sermos agentes transformadores lá fora, na sociedade, no meio da cultura. O reino de Deus nos desafia a ir ao encontro das pessoas em necessidades. O reino de Deus nos coloca diante da dor e do sofrimento humano. E agora nós nos tornamos o bálsamo, nós nos tornamos o remédio de Deus para as pessoas lá fora. Jesus se torna para nós o nosso modelo. E nós agora nos tornamos esses agentes para anunciar o reino de Deus. O tema que eu quero falar com vocês nessa noite é exatamente sobre a prática do reino. Nas 2 primeiras quintas-feiras, nós falamos sobre o reino de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva teológica. O pastor Júnior, ele trouxe ainda mais para uma perspectiva pessoal, eu ainda fui mais para uma perspectiva bíblica, histórica, teológica. O pastor Júnior, a gente foi vindo, né? Estamos vindo do macro, um olhar geral sobre o que é o reino de Deus. Ele trouxe um olhar mais para perto, entendeu? De como nós vamos viver esse reino em nós. E agora eu quero trazer a aplicação disso. Ou seja, como nós vamos pôr em prática isso, tá? Então, a manifestação do reino de Deus não está apenas atrelada a um conceito teológico, bíblico, algo que possa estar distante de nós. Mas o reino de Deus, ele precisa ser vivido de forma concreta na nossa vida diária. E como Jesus, ele ensinou isso e demonstrou no seu ministério, o reino de Deus, ele se revela por meio de ações de justiça, de amor, de reconciliação e de transformação na nossa sociedade. Então, existem algumas questões que nós vamos tratar aqui, que elas são questões que elas são assim, extremamente pontuais e necessárias para que a gente entenda como aplicar o reino de Deus. E quais são esses temas? Primeiro, justiça social. Segundo, serviço ao próximo, reconciliação, evangelização e cuidado com a criação. Esses cinco itens vão fazer com que nós venhamos a trazer o reino para a prática da nossa vida. E eu quero começar pelo primeiro tema, que muito se discute sobre ele, mas ele é o tema mais tratado dentro das Escrituras. E talvez você nunca olhou para a Bíblia com esse olhar, mas ele é o tema que, basicamente, quando Deus liberta o povo do Egito e leva-os até o pé do Sinai, e aí a gente já está no capítulo 19 a 20 do livro de Êxodo. Do capítulo 19 até o capítulo 24 do livro de Êxodo, nós temos um momento em que Deus começa a transmitir as suas leis. O livro de Êxodo você pode dividir num momento onde Deus trabalha a libertação do povo do Egito, do capítulo 1 ao 18. Do 19 ao 24, um momento onde Deus entrega as suas leis. E do 25 em diante, como Deus ensina o povo a adorá-lo. E nessa parte central do livro de Êxodo, capítulo 19 a 24, você vai ver que, basicamente, Deus traz o povo para ouvir coisas que estão relacionadas a como eles vão viver as suas vidas, uns com os outros. Um dos temas mais centrais das Escrituras é o tema da justiça social. E poucas vezes nós lemos a Bíblia com esse olhar, buscando enxergar o texto falando isso. Isso salta do texto. Tudo que Deus está trabalhando é em prol da justiça. Tudo que Deus está fazendo visa a justiça. A justiça social, ela é um elemento fundamental do reino de Deus. As Escrituras, elas deixam claro que Deus se preocupa com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, e espera que seus filhos sejam esses agentes de justiça no mundo.
Se você ler o capítulo 1 de Isaías, Isaías capítulo 1, verso 17, o texto vai dizer exatamente assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Essa é uma dura exortação de Deus à comunidade de Israel, para que eles largassem as atitudes de injustiça que eles estavam vivendo e começassem a se converter praticando a justiça. É interessante que Miqueias, ele é o contemporâneo de Isaías, e o profeta Miqueias, ele vive no mesmo reino do sul, só que Isaías, ele é um profeta da corte, ele é o profeta do Senado, ele é o profeta de Brasília, entendeu? Que está lá dentro. Já o Miqueias é o profeta do povo, do povão. No capítulo 6, verso 8 do livro de Miqueias, a mensagem é basicamente a mesma. O texto diz assim: e ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. E o que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Pratique a justiça. E o que é essa justiça? E o que é ser agente da justiça de Deus? E o que é a igreja? Como a igreja pode se tornar esse instrumento de justiça? Primeiro, que a igreja ela é uma voz profética. E é missão da igreja denunciar as injustiças desse mundo. É missão da igreja, sim, confrontar os poderes desse mundo. A igreja não deve se meter em política. Deve. Se o político ele está tendo ações que fazem mal para a sociedade, a igreja deve confrontá-lo, sim. Entendeu? Esse é papel nosso. Por que você vê inúmeras vezes profetas indo e confrontando reis diretamente? Porque esse é o papel do povo de Deus, lutar pela justiça. A igreja não deve fazer abaixo-assinados para isso? Deve. O povo de Deus deve lutar por aquilo que é bom e útil na sociedade. Nós somos uma voz profética e nós precisamos denunciar as injustiças e trabalhar para a restauração da dignidade de pessoas que estão vivendo em situações de marginalização. E como é que nós podemos fazer isso? Bom, nós podemos desenvolver trabalhos assistenciais, distribuir alimentos, roupas, apoio em situação de pessoas em vulnerabilidade. Nós precisamos olhar para a condição das pessoas. Eu já disse quando eu cheguei nessa cidade, eu cheguei em 2006, em janeiro de 2006, e há 19 anos atrás isso aqui era muito mais precário. Eu lembro de fazer uma visita uma vez numa casa e encontrar uma senhora. Eu nunca vou esquecer dessa cena, acho que eu vou levar para o resto da vida. Ela tinha 4 crianças, ela tinha a mais velha, eu já contei isso aqui. A mais velha estava desmaiando de fome. De fome. Ela tinha um café que ela tinha feito e ela estava passando aquele café pela 3ª vez. Imagine, a gente passa o café e joga a borra fora. Imagine que ela manteve aquela borra e já estava passando pela 3ª ou 4ª vez. Nós vivemos num país que existe ainda muita fome. E agora, com esse novo momento socioeconômico que nós estamos vivendo, aterrorizante, nós veremos. Desde a pandemia a gente está vivendo esse desajuste na nossa sociedade. E isso está se acentuando cada vez mais, as coisas ficando mais caras, o dinheiro, a renda se tornando menor, os preços lá em cima. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver fome, infelizmente. E nós precisamos lutar. Nós precisamos lutar. Nós precisamos pensar, nos organizar, para que de alguma forma a gente possa agir nesse aspecto. Uma igreja que faz isso, ela cumpre o seu papel do reino de Deus. E aí você vai me falar, e como você pode me provar isso? Quero que você abra então no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e você vai se deparar com uma das cenas mais complicadas da Bíblia, porque ela é uma cena
onde Jesus fala do momento final na história, do momento onde ele vai estabelecer finalmente o seu reino e ele vai trazer um julgamento sobre as nações. E o texto, eu quero ler com vocês a partir do verso 31. Aqui, pense que essa cena de Mateus 25, 31 é o momento final na história. É o momento onde Jesus virá julgar a todos. E aí diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. E todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Verso 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Por que essas pessoas vão receber o reino? Por que Jesus olha para esses e fala que eles vão receber o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O próprio texto no verso seguinte explica isso. Olha o que diz o verso 35. Pois eu tive fome. Eu tive o quê? Fome. E vocês me deram de comer. Eu tive sede. E vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos, verso 37, lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, ou te damos de beber, ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando é que foi que a gente te viu enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o verso 40, o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a versão corrigida de Almeida diz a um desses pequeninos, né? O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Veja só, nesse texto, Jesus inverte a polaridade. Porque normalmente, quando nós falamos da missão, nós que socorremos é que manifestamos Jesus para as pessoas. Nós, quando estendemos a mão, é que refletimos o rosto de Jesus. Aqui Jesus diz o inverso. Sabe quando vocês vão me encontrar? Vocês vão me encontrar no necessitado. Quando você agir para fazer o bem àquele que necessita, ali você vai me encontrar. É no necessitado que Jesus será encontrado em Mateus 25. É no que sofre. Jesus está com aquele que sofre. Jesus está com aquele que está em estado de vulnerabilidade. E eu não estou criando aqui nenhuma teologia da libertação, não estou criando nenhuma teologia latino-americana, eu simplesmente estou deixando que o texto fale por ele mesmo. É Jesus quem está dizendo isso. Que ele será encontrado naquele que sofre. Que Jesus será encontrado em meio à dor e ao caos desse mundo. Quando nós fizermos isso, nós estaremos servindo a Jesus. E ao servir Jesus, nos tornamos benditos, bem-aventurados. Palavra em hebraico, ashrei, né? Felizes, abençoados, aqueles que a bênção de Deus está repousada sobre eles. Mas aí Jesus ainda, ele continua o discurso. Verso 41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo. Veja só, ele começa a dizer que o fogo eterno nem foi preparado para as pessoas, foi preparado para o diabo e seus anjos. E por quê? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo ou preso e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós vamos ver que isso é muito sério, muito sério. Deus trata a questão da justiça social com muita, mas com muita seriedade.
No livro de Ezequiel, agora eu não vou me lembrar de cabeça a referência, mas Deus diz para Ezequiel que o grande pecado de Sodoma e Gomorra que fez com que eles destruíssem a cidade, não foi nem só a sua imoralidade sexual, a sua prostituição, mas o texto diz assim, porque você viu o necessitado e você não socorreu ele. Você passou por cima do necessitado como se ele fosse nada. Isso traz a ira de Deus, o juízo de Deus sobre um determinado grupo, sobre uma nação, sobre um povo, ou até mesmo sobre um indivíduo. São coisas que nós precisamos considerar, porque nós precisamos fazer isso coletivamente. Mas eu preciso criar em mim um estilo de vida, onde eu posso olhar para a necessidade das pessoas e não passar batido. Eu sei que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo e que às vezes a gente aqui precisa de ajuda, entendeu? Mas nós sempre podemos fazer alguma coisa por alguém. E se eu não puder fazer aquilo fisicamente, mas eu posso acolhê-la, eu posso ouvi-la, eu posso abraçá-la, eu posso orar com ela, eu posso ajudá-la de alguma forma, eu posso ir atrás de quem tem. Quantas vezes nós não saímos aqui batendo de porta em porta, agregando coisas para socorrer outras pessoas? A gente pode sim, sempre fazer algo pelos outros. A gente pode dar desculpa para os nossos líderes, a gente pode dar desculpa para o nosso coração, mas a gente não vai conseguir dar desculpas quando a gente estiver diante de Jesus e os seus olhos, como chamas de fogo, olharem para dentro dos nossos olhos e você sentir sendo perscrutada, escaneada toda a sua alma, diante dele toda a verdade, ela vai estar nua e crua. Não tem como dar desculpas para Jesus, não tem como a gente se desculpar e falar, Senhor, eu não consegui por isso, por aquilo, naquele dia. Então, nós podemos sim, nos mover socialmente para ajudar os necessitados. Nós também, a igreja, ela pode ser um lugar. Eu estava conversando hoje com um amigo meu e ele está fazendo isso. Eu insisti por anos com ele, tentando moldar, como ele já é um pastor, e eu sempre tentei moldar isso. Ele está trazendo alguns projetos. Ele falou que ele trouxe um curso, ele tem um amigo que é um professor, né, formado em engenharia elétrica, trouxe um curso de eletricidade para a igreja, para formar pessoas. A igreja, ela pode ter ações assistenciais, ela pode ter projetos para treinar profissionais, para gerar oportunidades de trabalho. Você pega alguém que tem uma habilidade e você pode ensinar, compartilhar essa habilidade com uma outra pessoa. E você vai fazer mais do que apenas matar a fome dando peixe. Nós vamos ensinar a pescar. Nós podemos fazer isso. Nós podemos agregar profissionais, cursos. Nós podemos fazer isso para que as pessoas elas possam ter o quê? Um nível de capacitação. E eu não estou falando só para os membros da igreja, estou falando que a gente faz isso com o nosso bairro, com a nossa sociedade. Eu aprendi uma coisa com o irmão André. Ele foi uma das grandes referências para mim no início da minha conversão, porque eu tenho uma vocação missionária. O irmão André é o autor do livro Contrabandista de Deus. Mas ele tem um outro livro que ele fala assim, não há portas fechadas para o Evangelho. Quando às vezes a gente está esperando alguns recursos vir sobre nós, para nós começarmos a fazer algumas coisas. E no reino de Deus o processo é inverso. No reino de Deus, Deus diz assim, dá o passo que as coisas vão acontecer. Nós precisamos pôr o pé, e aí o mar vai começar a se abrir. Às vezes você está esperando o recurso vir para você começar a fazer. E a vida do servo de Deus e do povo de Deus é uma vida em fé. Então o nosso processo é inverso, porque nós não andamos mais com a lógica desse mundo. Nós damos o passo e aí Deus começa a fazer as coisas. Nós damos o passo e aí Deus começa a prover o que é necessário que seja provido para a jornada. Por quê? Porque Deus olha a nossa motivação, a intenção do nosso coração. Deus perscruta, Deus sonda a nossa vida. Ele sabe que se eu sou capaz de dar o passo, eu dou o passo. Ele sabe que eu estou então focado em fazer. E estando focado em fazer, Ele vai se comprometer a gerar o caminho para que seja feito.
Então tem coisas que elas só vão acontecer na sua vida, e pegue isso, não só para essa questão específica que eu estou tratando, mas pegue para o restante da sua vida, que algumas coisas só vão acontecer se você der o passo. Não vai acontecer se você não der o passo. Você vai ter que pôr o pé na água para sentir que você não vai afundar, e continuar dando outro passo, e olhando para Jesus, e não olhando para as circunstâncias. E olhando para Jesus, você vai começar a andar sobre as águas dos desafios da sua vida. Nós podemos nos envolver nessas causas, nós podemos trabalhar servindo ao próximo, e tendo ações solidárias. Jesus ele resumiu a essência da vida cristã ao afirmar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O serviço ao próximo é um outro item de suma importância, onde nós podemos manifestar o reino de Deus. E como é que nós vamos servir ao próximo? Nós podemos visitar pessoas enfermas, nós podemos visitar pessoas idosas, nós podemos visitar aquelas pessoas, a começar que estiveram aqui e que já não estão mais. Sabe, nós podemos visitar pessoas que nós sentimos faltas, nós podemos visitar pessoas que a gente sabe que precisam. Nós podemos visitar pessoas que estão enlutadas. Quantas pessoas não estão vivendo um momento de dor? Pessoas que estão doentes, que talvez receberam uma notícia, um diagnóstico, e está ali sozinha. Quando você enfrenta a dor e o sofrimento, você se sente extremamente sozinho, desamparado. Quando a noite escura da alma vem, parece que nada nos consola. Quando o sofrimento vem, parece que somos tomados por um vazio, por uma profunda dor e uma angústia. E saber que você não está atravessando os seus piores dias sozinhos, saber que você vai estar atravessando os seus piores dias com alguém caminhando ao seu lado, isso é transformador. Eu lembro da minha vida de acompanhar algumas pessoas desenganadas até o leito de morte, até o túmulo. E eu sei que a vida delas teria sido muito pior se eu não estivesse ali com elas, se eu não estivesse ali caminhando com elas. Elas sabiam que iriam morrer, mas como você vai lidar com essa sentença? Então, quando nós nos dispomos a chorar com os que choram, caminhar com quem sofre, visitar pessoas que estão ali abandonadas, nós começamos a cumprir a missão do reino de Deus. Nós podemos acolher famílias e aconselhá-las. Hoje na igreja evangélica no Brasil, infelizmente, lamentavelmente, nós temos o maior índice de divórcio que já teve na história. Em alguns contextos, em algumas cidades, em alguns estados, nós temos isso numa proporção maior dentro da igreja do que fora da igreja. E por quê? Quando você tem um jovem na igreja, muitas vezes a gente não se preocupa em aconselhá-los, em prepará-los para o casamento, sabe? E a igreja, ela deveria, e ela pode, pegar pessoas e pegar esses jovens casais, namorados, noivos, e trabalhar com eles num processo de discipulado. E de repente, se uma pessoa, dois jovens namoram, e os seus olhos são abertos e vejam que, de fato, é a pior coisa que elas podem fazer, os dois estar juntos, que se separem antes, entendeu? Você estará preservando o futuro dessas pessoas. Precisamos cuidar disso. Hoje nós temos, já que nós temos, e a nova cara da igreja é uma cara de pessoas com um índice muito grande de pessoas divorciadas, nós também precisamos criar acolhimento para essas pessoas. Porque a pessoa que ela vem de um casamento quebrado, muito provavelmente ela vai carregar dores, feridas, angústias e mágoas. E se ela não for tratada, se os seus sentimentos não forem tratados, ela vai provavelmente gerar um segundo casamento onde ela vai se frustrar novamente e vai quebrar de novo.
É muito fácil hoje a gente se levantar e acusar pessoas que estão lá no seu terceiro, quarto, quinto casamento. Mas o que a igreja tem feito para orientar, para cuidar dessas pessoas, para levá-las a serem saradas, a reverem suas vidas? Nada. Então, se você acusa o outro do que você não faz, você é pior do que o outro. Então essas coisas, elas vão pesando como juízo. Você tem ideia de quantas coisas a igreja evangélica acusa as pessoas e não faz a sua parte, isso se torna contra elas, sabe? Como se eu pudesse ouvir Jesus dizendo, como ele diz na carta do Apocalipse: tenho, porém, contra ti. E talvez na igreja evangélica no Brasil a gente tenha muitos poréns, tenho contra ti de Jesus, sobre a igreja no Brasil. Jesus deve ter muita coisa contra as nossas práticas, assim como ele tem também a favor, porque a nossa igreja também é uma das igrejas que, mesmo com todos os problemas, ela exerce um impacto na nossa sociedade. Mas nos últimos tempos, os escândalos têm se tornado maiores. Essa semana eu visitei 3 pastores, e todos eles me falando de problemas ministeriais. Eles pertencem a grandes denominações, e tudo ruindo, tudo se quebrando, e é escândalo, e é vergonha. Eu só ouvi BO essa semana, e BO de líder, de pastor, de denominação, e pastor que morreu, e tá a briga para quem que vai ficar com a igreja, e um assume e vai para a justiça, e os membros fazem greve na frente da igreja. Tá uma bagunça. Essa é a igreja evangélica do Brasil. Agora pensa as pessoas lá fora, que não servem a Cristo, e olha para tudo isso, o que elas estão enxergando? Desafiador isso, desafiador, profundamente desafiador. Porém, de algum lugar, as mudanças precisam acontecer. Em algum lugar a gente precisa tomar a consciência e começar a fazer um movimento contrário. O caminho de Jesus não é o caminho da cultura. Nós andamos na contramão da história. Jesus, ele anda na contramão da história. Se a igreja está trilhando esse caminho, se a instituição igreja no Brasil está trilhando esse caminho, nós precisamos continuar olhando para Jesus, seguir o caminho de Jesus e seguir o exemplo de Jesus, e fazer a diferença. E não é fazer a diferença no Brasil, mas se a gente começar a fazer a diferença nas nossas próprias vidas, se a gente começar a fazer a diferença aqui onde nós estamos, isso já tem um peso muito grande. Saiba que a justiça de um justo na balança de Deus pesa muito mais do que os pecados de um ímpio. A justiça de um justo, a bondade de um justo, as obras boas de um homem têm efeitos muito maiores. Se a gente começa a praticar o bem, a gente começa a reverter o mal. E é essa a proposta de Deus desde o início: que o mal seja banido e que a bondade, o seu reino, porque o seu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, ele vai se estabelecer. Agora, nesse momento na história, nós precisamos olhar para tudo isso. Nós precisamos olhar com novos olhos. Nós precisamos alcançar as pessoas. Eu quero falar também sobre a evangelização. Aliás, a reconciliação. O reino de Deus é um reino que nos chama à reconciliação. Deus se reconciliou conosco. Nós éramos inimigos de Deus, e na cruz, Jesus nos reconciliou com Ele. Na cruz, Jesus nos trouxe a sua presença. E com isso, nós precisamos nos tornar instrumentos de reconciliação. E o que nós podemos fazer? Primeiro, ensinar e incentivar o perdão entre os membros de uma igreja. Nós temos igrejas adoecidas, igrejas que experimentam a morte espiritual, porque os seus irmãos, membros dessa igreja entre si, vivem divididos, vivem carregando ódios, ressentimentos, mágoas. Eu fui de igrejas que um obreiro não sentava um obreiro numa ponta que detestava o outro, cada um sentava no extremo, e estava lá a gente adorando a Deus. Eu já saí de reunião de obreiros que os caras quiseram se pegar no tapa, do lado de fora da igreja.
do lado de fora da igreja, quer dizer, imagina. Olha que coisas absurdas. Onde as pessoas elas vão guardando mágoas, ressentimentos, iras, desavenças. E o que a gente precisa lembrar? Que nós morremos. O que é o cristão? O cristão é um homem morto. Nós precisamos lançar todas essas ofensas sobre a cruz. E da nossa parte, aquilo que Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Nós precisamos começar a lutar para que as pessoas elas possam viver relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Toda a comunidade, todo grupo, toda família, todo ajuntamento de pessoas, onde pessoas começam a nutrir mágoas, começam a nutrir falta de perdão, elas tendem a adoecer. Os relacionamentos se quebram, seja numa família, seja numa igreja, seja numa empresa, seja numa sociedade, se quebra. E o problema é que quanto mais mágoas você guarda no seu coração, mais você vai adoecendo. Você vai adoecendo psicologicamente, você vai adoecendo fisicamente, você passa a viver um processo de somatização, aonde a doença, onde as suas dores, suas angústias que estão aqui, começam a se exteriorizar no seu corpo. Você pode ter um infarto. Quantas pessoas não estão morrendo de infarto aí? Sabe, pressão, angústia, não consegue dormir, sabe, aquele peso nos sentimentos, aquela coisa, morrem. E morrem debaixo de duros fardos. O Evangelho é uma proposta libertadora para a nossa consciência. E o perdão é parte fundamental disso. Nós precisamos criar espaços no nosso meio onde a gente ouve as outras pessoas. A gente precisa aprender a ouvir mais os outros. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar disponível para as outras pessoas. Tem gente que está com muito fardo e que precisa falar. E a gente muitas vezes está muito ocupado com muita coisa. E a gente não quer parar para ouvir ninguém. E as pessoas elas vão sucumbindo do nosso lado. Quando a gente vê, já é tarde. Nós precisamos atuar para promover a paz. O que Jesus fala no Sermão da Montanha sobre as bem-aventuranças? Ele fala de pacificadores, aqueles que promovem a paz. Por isso que eu falei para vocês, o reino de Deus é uma experiência que eu tenho dentro de mim, porque como é que eu também vou promover a paz se o meu coração não estiver pacificado com Deus? Como é que eu vou ser um agente que leva a paz se eu também estou cheio dos conflitos, das guerras, de um monte de coisa? Então essa é a proposta, sermos tratados por Deus para que a gente possa ser um instrumento para tratar outras vidas. Quarto, eu quero falar um pouquinho também sobre a evangelização. O reino de Deus cresce à medida que pessoas elas são alcançadas pelo Evangelho. E Jesus chama os seus discípulos para fazerem novos discípulos, obedecendo a tudo que Ele ordenou. E como é que nós podemos evangelizar? Hoje, eu acho que a grande estratégia de evangelização é o que nós chamamos hoje de evangelismo relacional. O que é o evangelismo relacional? Eu construo um relacionamento com alguém, eu crio um vínculo de amizades com pessoas que não servem a Deus, e criando esse vínculo de amizades, a pessoa me conhecendo, sabendo quem eu sou, confiando em mim, a gente começa a ter um espaço, abre-se um espaço para que a gente possa inserir o Evangelho, para que a gente possa transmitir o Evangelho. Até porque eu estou falando de evangelização diante de uma igreja evangélica que está vivendo escândalo sobre escândalo. Se você acha que você vai chegar pregando para alguém e a pessoa hoje ela vai te ouvir, não vai. Ela nem te conhece, ela não sabe quem você é, ela não sabe se ela olha para todos nós como sendo todos farinhas do mesmo saco hoje em dia. Então ela precisa ver na nossa vida a diferença, ela precisa ver Cristo em nós, para que ela possa receber o Cristo que está em nós. Guarde bem isso, ela precisa ver Cristo em nós, para que ela possa receber do Cristo que está em nós. Entendeu? Mas nós também podemos lançar sementes. Hoje nós temos as mídias digitais.
redes sociais, plataformas, que se tornaram ferramentas poderosas para que a gente possa divulgar o reino de Deus. Você, um adolescente aí, você pode compartilhar no seu Instagram um verso bíblico, uma palavra de Deus. De repente você pode alcançar alguém ali, um amigo seu, alguém que vai olhar para a sua rede social ou ver aquilo. De repente ela vai estar diante de um dia difícil e aquela palavra vai ser uma semente que você não sabe, mas Deus pode fazer florescer. O autor em Eclesiastes no capítulo 11 diz: lança suas sementes, não repouse sua mão, porque você não sabe qual é que vai prosperar. Então, vamos tentar, e eu quero aconselhar isso, né? Aconselhar isso a vocês. Tentem espalhar as sementes do Evangelho de todas as formas que vocês puderem. Lancem essas sementes, lancem. Deus pode fazer o inimaginável quando Ele encontra homens e mulheres dispostos a servi-lo. E você será um instrumento que está cumprindo com a missão do reino. Mas não é só sobre evangelização, né? Nós podemos fazer e devemos fazer também eventos comunitários, evangelismo em massa, como a gente está se propondo a fazer esse ano, ir, pegar um lugar, evangelizar. Isso faz parte, isso é anunciar o reino de Deus, alcançar pessoas com o evangelho do reino. Mas não é só evangelizar, também é discipular, criarmos pequenos grupos, cuidar de pessoas. Às vezes você evangeliza alguém e você quer já trazê-la para uma igreja. Não, comece a cuidar dela, prepare ela, sabe? Prepare ela, cuide dela, e aos poucos ela vai vindo, entendeu? Assuma responsabilidades. O evangelho ele tem esse chamado na nossa vida, de assumirmos responsabilidades diante de Deus e diante do mundo, entendeu? Cuide de pessoas, gere integração. E eu vou fechar por aqui. Tem outras coisas aqui, mas acho que essa medida para nós hoje está de bom tamanho. Já são pontos que a gente pode pensar muito bem, para que a gente possa trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus para as pessoas, entendeu? E isso é um desafio comunitário para a igreja? Mas, acima de tudo, é um desafio individual. Eu preciso incorporar as práticas do reino de Deus na minha vida. Eu sou esse agente do reino de Deus. Eu sou esse discípulo de Jesus no mundo. Eu tenho um aluno que ele foi treinado no TFM, no meu treinamento de formação ministerial, e exatamente no módulo, na aula de evangelização, eu falei, era evangelização, eu falei muito sobre que todo lugar onde a gente está, a gente pode ser um instrumento de Deus. E ele trabalha de 9 em 9. E aí depois da aula ele falou: pastor, começou agora o pessoal a pegar o 9 em 9, começar a chorar, começar a se aconselhar. E aí eu começo a ouvir a pessoa durante a viagem, acabo orando por uma. Esses dias uma se reconciliou. Eu falei: é isso. Nós somos os discípulos de Jesus no mundo. Se você achar que a igreja é o campo de atuação, não. A igreja não é o lugar da missão. A igreja é o lugar da adoração. A igreja é o lugar da edificação. A igreja é o lugar da instrução. A igreja é o lugar da adoração e da instrução. O lugar da missão é quando eu saio daqui e vou. Aí começa a minha missão. Eu já fui fortalecido pela adoração, eu já fui instruído, orientado pela instrução. Então agora é comigo, agora é a minha parte, agora é a minha responsabilidade diante de Deus. Que nós possamos pensar sobre tudo isso, que o Senhor nos ajude, e que nós, e eu queria fechar com um texto em Gálatas, capítulo 5, vamos ver se eu vou achar, porque é um... Vou te pedir ajuda, Júnior. É o texto que você usou: não nos cansemos de fazer o bem, que ao seu tempo colheremos.
Achou? Deixa eu ver aqui. Esse é o último. 6:9. Isso. Gálatas 6:9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Esse é o texto base para o nosso ano da perseverança. Então vamos perseverar em fazer o bem. Esse é o nosso grande desafio esse ano. Perseverar nas boas obras. E certamente Deus nos dará uma colheita abundante. Amém? Feche os seus olhos, incline sua cabeça, oremos. Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, por esse tempo aqui reunidos. Peço que o Senhor nos ajude, nos instrua e nos guie, que o teu Espírito nos dê a força, a coragem necessária, a sensibilidade necessária para implementarmos essa visão, a visão do reino de Deus. Trazermos essas práticas para nossas vidas e para nossas comunidades, ó Pai. Ajuda-nos, pedimos a tua graça, inspira-nos, faz arder a chama de amor por ti e de amor por vidas, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.